Olá pessoal, eu não tenho muito costume de fazer vídeo, vou falar um pouco a respeito das minhas questões ideológicas e eu acho que é importante compartilhar ideologias e até ouvir, ainda que você seja contrário a qualquer posição, né? O que tem acontecido no país ao longo dos anos, se você pegar de 85 para cá, considerar as diretas, é que nós temos um sistema corrupto no país, né? Ele é corrupto, corruptivo e corruptor. Corrupto porque ele é naturalmente corrupto, né? Já faz parte da natureza do nosso sistema ser corrupto. Ele foi montado já como gerador de corrupção. Ele é corruptível porque ele está disposto a receber de fora mais ingredientes corruptivos para que ele se torne mais forte no que tange a corrupção. E ele é corruptor porque pessoas como nós, que muitas vezes trabalhamos, procuramos vencer na vida, às duras penas, conseguir nosso dinheirinho para conseguir nossos resultados, está muito difícil tudo, principalmente para quem trabalha por conta, e para quem não trabalha por conta, trabalha para uma empresa que trabalha por conta e não está conseguindo gerar como gostaria, porque nós temos uma economia quebrada ao longo dos anos, né? E por que ela é quebrada? Porque as empresas, elas simplesmente elas dependem da situação econômica, do desenho estrutural econômico, para que ela possa ou vender mais ou vender menos. Então a gente precisa entender como que esse sistema nosso que é corrupto, ele é de direita ou esse sistema é de esquerda? E eu já vou afirmar logo de cara e vou provar que é um sistema de esquerda. O que difere uma esquerda de uma direita? A esquerda, ela tem como princípio centralizar no Estado. Ou seja, eu inflo o Estado, eu uso de aumento de taxas, de encargos, para que fique difícil a sobrevivência no país do livre mercado, e fortificando o Estado, criando mais órgãos públicos e tudo mais, como já aconteceu com alguns presidentes até militares que foram estatizadores, e não podemos esquecer de Lula, que diz ser de um movimento antimilitar, fazendo o mesmo posteriormente, sendo o segundo presidente da história que mais criou mais órgãos públicos, né? A maioria deles desnecessários a serem centralizados, conduzidos e até entrar na competição de mercado e sendo conduzidos pelo próprio governo, que poderiam ser privatizados. A mentalidade de direita, ela procura pensar assim: bom, é lógico, nós temos que privatizar com controle. Bom, o que é privatizar com controle? É assim, olha, nós podemos privatizar parte de uma Petrobras ou a Petrobras inteira, depende da necessidade. E quem que vai controlar isso? Controlar, aí as regulações, elas acontecem, normatizações de controle, ela acontece por parte do governo. E é isso que os países do primeiro mundo têm feito, né? Qualquer tipo de serviço, quase todos os serviços são promovidos e são executados por empresas privadas, mas são controlados pelo governo no sentido de fiscalização, para que a coisa ande sem oprimir o povo e sem dar vantagem à empresa, só vantagem às empresas, mas as empresas são beneficiadas. A privatização, por exemplo, da Vale do Rio Doce, que estava quebrada, quando ela foi privatizada, ela teve um crescimento meteórico, por conta de que a Vale do Rio Doce houve investimento, né, teve que ter investimento para atender as necessidades governamentais, no que respeita ao mundo do commodities, do aço. E aí outras empresas, de uma forma direta e indiretamente, para poder auxiliar a demanda do Estado todo, do que se pede, do que se tem do Estado, teve que se aliar, se filiar à grande Vale do Rio Doce. E aí, obviamente, essas empresas também, elas têm que contratar funcionários, elas têm que fazer parceria com outras empresas de outros segmentos para promover aquilo que ela não consegue fazer na empresa dela, porque não é o segmento dela, mas é intrínseco, é relacional, enfim.
a Vale do Rio Doce gerou empregos diretos e indiretos a ponto de causar pontuação, percentagem positiva no que respeita ao emprego no país, né? E a melhora da economia e o alavanco do mercado financeiro, né? Então esse é um ponto interessante. Então, nosso país hoje ele é de esquerda, mas não radicalmente de esquerda, porque não nos tornamos uma Cuba. Nós não somos uma Coreia do Norte e nem tampouco somos uma Venezuela bolivariana. Mas temos que lembrar que a Venezuela está no estado que está, porque num tempo passado eles começaram a acreditar que o país era de direita, que os dirigentes esquerdistas não tinham como missão comunizar o país, fazer do país um país comunista, um país bolivariano. Não houve uma crença nisso. O povo caiu no conto do vigário, acreditou que nós somos contra a indústria que oprime o povo. Queridos, essa mentalidade ela é imbecil. Se o empresário ele está produzindo, está vendendo para dentro do país e para fora do país, e ele começa a fazer um giro de importação e exportação, o mercado começa a ser relacional entre países, entre estados, entre cidades, de empresa para com empresa, e aí o mercado girando, obviamente o PIB aumenta, os empregos aumentam. Então essa linguagem de esquerda que olha esse jargão falsamente favorável ao proletariado, né? Não é favorável ao proletariado. O Lula ajudou muito o país. Ajudou no quê? Pediu empréstimos para bancos, distribuiu dinheiro com política assistencialista e depois a bomba estourou. Era uma bolha de crédito e a bomba estourou posteriormente em Dilma, que já era pronta para isso, porque Dilma sempre foi uma testa de ferro muito forte, muito corajosa. Estourando a bomba em Dilma, automaticamente os problemas econômicos começaram a discorrer. As pedaladas fiscais aconteciam porque não queria se pagar juros daquilo que tinha que ser pago, né? E agora nós temos uma dívida interna, uma dívida pública de 5 trilhões de reais aproximadamente, né? E com juros mensal praticamente impagável, que está às duras contas pode-se pagar isso. E para poder pagar isso, para poder sonhar em conseguir corrigir esse grande erro, essa irresponsabilidade de política assistencialista petista de esquerda, que os outros políticos hoje que estão aí na corrida eleitoreira, eles estão competindo, né? O Ciro Gomes, o Alckmin, todos de esquerda, todos centralizadores do poder. E até quero dizer que existem dois tipos de esquerdistas, né? Tem aquele radical, como você vê aí o PSOL, como você vê o PCdoB, que até sumiu, né? E temos partidos com uma característica mais parecida com o direito, um Alckmin, um Dória, mas que nós temos como esquerdistas fabianistas, né? Uma hora, num outro vídeo, podemos explicar sobre quem foi rei Fabiano, qual que era a metodologia relacional com empresas que o reino fazia, né? Que o governo fazia, e como que isso adentrou, essa ideologia está em nosso sistema. Então, mas o fabianismo, trocando em miúdos, ele se trata de um esquerdista que tem o mesmo objetivo do esquerdista radical, stalinista, né, leninista, como é o PT, como é o PSOL, que tem aquela mentalidade dos comunas russos, né? Mas eles não têm coragem de expor isso claramente, se utilizam de alguma relação industrial sendo fabianos, mas que no final eles pretendem cumprir o objetivo daquilo que nós chamamos de bolivarianismo. Então, assim, todos os que estão aí são de esquerda. Por quê? Porque o modelo de governo que eles têm apresentado até aqui, o PMDB, o PSDB, o PSOL, o PT, é de centralizar e de inflar o Estado com encargos, enfraquecendo as empresas e colocando o povo adestradamente, desculpa a expressão, mas nós fomos, como os brasileiros, adestrados a sermos esquerdistas no nosso modelo de pensamento. A gente acredita ainda que fundo de garantia é um benefício, a gente acredita que INSS é um benefício, e não é benefício. O governo pega meu dinheiro, utiliza, investe no meu dinheiro, transforma meu dinheiro em mais dinheiro, enche, não quero nem falar o termo aqui, de dinheiro,
enquanto o povo acredita que quando esse dinheiro volta para ele ganhava 5 salários mínimos, depois dos salários mínimos, depois que ele saiu da empresa, ele ganha bem menos que isso, e com o tempo o salário do aposentado é achatado e ele ganha um quarto, um terço muito raramente daquilo que ele ganhava. Às vezes se aposenta no teto e aí é achatado o salário dele, não acompanha sequer o salário mínimo ou a inflação, e aí ele vai ganhando menos, só não pode ganhar menos que o salário mínimo. E isso é aposentar-se, e muitos aposentados são obrigados a continuarem trabalhando depois de tudo que eles fizeram pelo país e o que eles promoveram para o país. Eu tenho o meu pai que hoje sofre essa situação, e logo mais eu nem terei aposentadoria porque está falido o sistema previdenciário do Brasil, porque eles roubaram do sistema para bancar suas campanhas políticas tão somente, ou preencher o próprio bolso. Eles faliram a Petrobras para isso. Então, fundo de garantia? Você acha que isso é investimento? Se você pudesse pegar o dinheiro, os 8% do seu salário mensal, e investir em outro fundo, com certeza, depois de ficar 5 anos, 6 anos investindo, você vai ter um dinheiro muito melhor do que trabalhar 5 anos, dando esses 8% para o governo. Fora o que a empresa paga também de fundo de garantia, INSS, sindicato que você é obrigado a pagar, enfim, os encargos que tem que pagar. Depois você fala, olha, os homens atuais da política que são contrários aos nossos esquerdistas competidores eleitoreiros, como Bolsonaro, como até o Amoedo, eles são contrários aos nossos direitos trabalhistas. Amigo, isso não é direito trabalhista, isso na verdade é um roubo. O sistema dos outros países de trabalho, o Ministério do Trabalho dos países, não atuam como o nosso. Você não tem benefício social porque não é benefício, mas em compensação você ganha um salário melhor. A empresa consegue contratar mais pessoas pagando mais, porque ela não tem cargos altíssimos como temos aqui, porque os países são de direita. Eu já vi gente falando, Dinamarca é de esquerda, a Suíça é de esquerda. Queridos, eles são capitalistas desenvolvidos, eles não são socialistas. A propósito, socialismo de Marx é um sonho que só tem na cabeça de quem é de esquerda, porque não há um exemplo prático disso aqui hoje. Não temos hoje, então, um sistema socialista no mundo para poder ter uma prova de que é bom. E toda vez que alguém tenta praticar um socialismo, acaba em comunismo, começando por Stalin, através da popularização do socialismo, do marxismo de Lenin, consegue colocar na Rússia, mais tarde investe em outros países para isso. O Brasil quase se tornou em 1930, na década de 30, um país comunista, quando Carlos Prestes se une com Olga, e aí ele ganhou o voto do povo, porque o povo queria ser comunista. Olha que legal, o povo brasileiro votou em Carlos Prestes para sermos um país comunista. Graças a Deus, Getúlio Vargas, nosso herói, na minha opinião, foi lá e impediu que houvesse o comunismo. Mas aí foi ditadura. Cara, não é ditadura. Isso não é ditadura. Isso aí foi um impedimento dos militares. Eles entraram para impedir que a esquerda instituísse um poder comunista no Brasil, senão seríamos comunistas antes mesmo de Cuba. E se você acha que Cuba é legal, então eu pergunto, por que os americanos não estão mudando para Cuba, mas os cubanos estão mudando para os Estados Unidos? Se Venezuela, que foi implantado o sistema bolivariano, é bom, por que os venezuelanos estão fugindo para o Brasil e não o Brasil fugindo para a Venezuela? A gente vê jornalistas hoje fazendo um debate e sempre falando o nome ditadura. Não houve ditadura. De 40 a 60, inclusive, que falam que dos anos 40 aos anos 60, que falam que houve golpe em 64, depois 68, né? Se você analisar, vai ser mais para 68 que 64, tem um porquê disso, mas não vou entrar nesse mérito. Você vai ver que não houve ditadura. Por quê? Porque se houve ditadura, os políticos não seriam desse período chamado políticos populistas, né? Nós temos a Quarta República nesse período, e a Quarta República é uma república populista. O que é populista? É aquele presidente que fala o que o povo quer ouvir. A propósito, até hoje é assim. Isso não mudou, só não são mais populistas militares ou não militares que havia naquela época, naquela competição. Jânio Quadros, que já tinha uma mentalidade esquerdista,
E é lógico que toda vez que uma esquerda entrava querendo instituir poder, os militares entravam dizendo: não, comunismo aqui jamais. E aí houve uma guerra entre esquerdistas, grupos de guerrilhas de esquerda, apoiados por alguns políticos, até militares, e os militares contrários a esse sistema. Aí houve uma guerra, houve, lógico, tortura e perseguição, e bombas, e guerrilha, e violência dos dois lados, mas como os militares eram mais fortes, eles acabaram ganhando essa batalha, entre aspas, porque os militares se enfraqueceram, como João Batista Figueiredo, o último presidente militar, já com o regime militar, não ditadura militar, mas o regime militar enfraquecido, ele então deixa para as diretas. E aí nas diretas nós temos um sistema corrupto, corruptivo e corruptor até hoje, como eu já disse aqui. E aí nós hoje temos o que, irmãos? Temos partidos, todos eles de esquerda, desde a era militar, todos esses políticos eram de esquerda lá. Eles fingem que um é de direita, que o outro é esquerda. O fabianista diz que é direita, o outro é de esquerda mesmo e assume, no caso do PT, PSOL, PCdoB. E aí eles armam um teatro dizendo que eles estão em guerras, mas eles, na verdade, eles estão alternando o poder. Uma vez é minha, uma vez é sua, e a gente vai se alternando no poder dentro da base congressista. Todos têm parte, tem um pouco de cada, e a gente consegue nossa força. PMDB, de novo aliado a PT, e quando o Bolsonaro, que é o único de direita, cai fora da briga, aí esse pessoal, ou melhor, quando ele for para o segundo turno, se houver segundo turno, espero que não haja, mas se Bolsonaro for para o segundo turno, nós vamos ver esses partidaristas conchavados da esquerda, que todos eles são, PSDB, PMDB, DEM, Partido Verde, e etc, todos eles unidos para poder vencer Bolsonaro no segundo turno. E aí você vai ver, como você já viu anteriormente, que Maluf, Collor, Sarney, você pode entrar na internet e procurar, você vai ver fotos deles combinando os conchavos e eles dividindo e pagando os seus favores políticos que ajudaram eles a ingressar nos seus respectivos cargos políticos. E essa união entre eles, ela é fatídica. Você não quer ver, porque você tem bronca de Bolsonaro. E quero terminar rapidamente falando sobre as ideologias. Bom, por que voto em Bolsonaro? Porque acho ele perfeito? Não acho que há político perfeito. Como cristão, creio que perfeito só há um, que está no céu, que é Deus, e o Filho Jesus Cristo, que nesse mundo viveu por nós o que nós deveríamos viver, né? Falando-se de salvação, que é o assunto que nos interessa. Política, no entanto, passou a ser importante para nós, porque as ideologias de esquerda passaram do limite, e saíram do limite político para esbarrar nas questões morais da família. Aborto é assassinato, você gostando de ouvir isso ou não. O corpo é da mulher, mas a vida da criança, a mulher não decide pela vida da criança, que é uma vida. O que é discutível deixa de ser, pouco importa. Porque aí falar, mas aí é conjectura. Mesmo que seja conjectura dos dois lados, eu quero dizer para você, não se pode implantar uma lei por conjectura. Os países que colocaram o aborto, eles aumentaram substancialmente, de maneira impressionante, o número de abortos no país. Como o Canadá, que tem um aumento de mais de 5.000% dos abortos depois da legalização do aborto. A liberação das drogas. Vemos a Bélgica, um país de direita, com dificuldade de ficar com o seu livre comércio, porque as ideologias de esquerda começaram a incomodar o sistema do mercado livre da Bélgica. E aí vemos alguns países da Europa trilhando também para a mentalidade de esquerda. Então, feminismo que vai segregando e vai dividindo a família, enfraquecendo a família, porque no feminismo, o empoderamento da mulher, como chamaria aí o Partido Novo, simplesmente a mulher diz: eu não preciso do homem. Queridos, nós precisamos uns dos outros, sejamos de qualquer raça que sejamos de qualquer sexo que sejamos, nós fomos criados para nos apoiarmos uns nos outros. A própria economia de mercado e o mercado livre mostra que um precisa do outro. Eu tenho uma empresa, o outro tem uma empresa, as duas empresas precisam se ajudar, uma faz uma coisa que a outra não faz. Então não existe esse negócio do empoderamento de quem é capitalista. Quem é contra capitalista é contrário ao emprego. Quem é contra o capitalismo, quem é contra as empresas, é contrário ao crescimento do país, ao PIB.
Então, se você fala não gosta do Bolsonaro, saiba que ele apoia as ideias que eu estou dizendo aqui. Eu, enquanto cristão, sou contra o aborto, sou contra a estatização, o aumento da estatização, e aí eu quero defender o Partido Novo, que tem pregado uma economia liberal, contrário a essa política que está aí, que infla o Estado com encargos, né? Nesse ponto eu estou com eles. Sou contrário às ideologias do partido, talvez não de Amoedo, que não apoia todas as ideologias do partido, mas ele apoia a discussão, como Marina Silva, desses assuntos. Por isso não voto nele, mas respeito esse partido, porque ele não tem conchavo político, como o Bolsonaro também não tem. Eles não devem para ninguém. Se eles entrarem no poder, eles podem criar o seu próprio time, porque não precisarão se importar com isso. Então, assim, voto em Bolsonaro, no entanto, primeiro, porque estatisticamente a Amoedo não tem chance, nenhum outro tem, que é contra esse posicionamento esquerdista conchavado que tem aí no país desde 85. E Bolsonaro é o único que está na frente de todos eles, sendo contrário a eles. Voto em Bolsonaro porque a Globo está contra ele, porque os partidos de esquerda e que são todos esses que estão aí, PSDB, PD, PSOL, estão todos contrários a ele. Voto no Bolsonaro porque as ideologias dele defendem o cristianismo, defende a fé, defende a família sobretudo, é contrário ao aborto, é contrário aos ismos, machismos, feminismos, é contrário à questão da legalização das drogas, comprovadamente já que é nada mais, nada menos do que um tráfico organizado que destrói a questão moral da sociedade, porque eu nunca vi gente usar droga e ficar bem. Por mim, eu até incluiria e proibiria cigarro, proibiria bebida, da mesma forma que eu proíbo maconha. Não vejo diferença nessas coisas. Então quero dizer para vocês que eu sou contra a cartilha gay, não sou contra o gay. Tenho amigos gays e eles estão me ouvindo aqui, eles sabem que eu sou amigo deles. Alguns que lutam contra, alguns que querem manter-se nessa vida e acham natural. Não vou discutir sobre se é natural ou não, mas eu sou contrário o meu filho de 10 anos receber essa educação na escola. A educação sexual tem que ser pela ótica, pelo viés biológico, cientificista, e não por uma outra ótica que não me interessa, da questão da prática sexual. Meu filho não tem idade para isso, ele está na escola para aprender física, biologia, português, matemática, etc. História, sobretudo, e espero que é uma história não manipulada como essa que nós temos tido ao longo da vida, porque quem fez os nossos livros de história foram os revolucionários da esquerda, que eram nada mais nada menos guerrilheiros que tentavam comunizar o país. Estou à disposição para debater com você de maneira honesta e de maneira íntegra, e quero que vocês comentem essas questões aí, quero que vocês escutem, e eu quero que vocês se posicionem. É um tempo muito longo, 23 minutos de vídeo. Espero que eu tenha ajudado em alguma coisa. Mas meu posicionamento a favor de Bolsonaro é esse, por esses motivos. E eu espero que vocês não queiram comunizar meu país. Por favor, não votem nesses partidos de esquerda que vão venezuelizar o Brasil. Estudem sobre o Foro de São Paulo, que aconteceu em 93 em Havana, liderado por Castro. E lá estava Lula. E o